A volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo desta maneira: falou a Aitofel, faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu a Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, os sabes que são valentes e estão enfurecidos, como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita na alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Diga glória a Deus. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, e em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoas vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel levará cordas àquela cidade e arrastará-la em montes e a ribeiros, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém, assim e assim aconselhou eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não sejas destruído, o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas, Aimatai, vai uma lista aí. Amém? Mas eu quero que você entenda
aqui nessa leitura que existia uma grande perseguição contra o rei Davi. E Davi, nós sabemos que era um ungido do Senhor. Mas nessa questão aqui, fisicamente, humanamente falando, Davi estava perdendo. Absalão estava com um número maior e era mais aceitável diante do povo do que Davi. Mas o povo estava com Absalão, mas Deus não estava com ele. Deus estava com Davi. Mesmo Davi tendo pouca vantagem, pouco arsenal para competir com Absalão, Deus deu a ele pessoas leais, pessoas verdadeiras. É isso que é importante, que conta e move o coração de Deus. Pessoas leais e verdadeiras que estão dispostas a lutar junto com pessoas para ali vencerem. Quando um grupo se reúne nessa finalidade, a vitória é praticamente certa quando se pratica a obra do Senhor. Então, Uzai, ele era como um profeta, e era um profeta, mas era do Senhor. E queria ficar com Davi. Davi disse: não, vá, você é mais útil estando perto de Absalão, que você manda recado de lá para cá, e eu posso saber dos planos dele. E Uzai foi, e ele conseguiu ali ganhar a confiança do rei. E quando Aitofel dava um conselho, se Absalão tivesse ouvido o conselho de Aitofel, para ir naquela mesma noite pegar Davi teria sido morto, porque ele estava no ribeiro, muito cansado da viagem, e pedindo a Deus que não tivesse guerra naquele dia. Então, o conselho de Aitofel era para acabar mesmo. Só que Deus deu argumentos, uma boa fala, e Uzai, ele foi, deu um conselho muito mais, amém? Melhor aos ouvidos do rei. Provando assim que quando Deus levanta alguém, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, mas Deus cuida e guarda, e amanhã grande é o testemunho, a história daquele servo e daquela serva de Deus. E não fica por isso. Você sabe o que aconteceu com Aitofel? Aitofel era como se fosse um bruxo, era um profeta do inimigo, clamufado e disfarçado na igreja, e aconselhando o rei a fazer coisas ruins. Mas esse conselho que ele deu para Absalão era o checkmate, era o tudo ou nada. Se Absalão tivesse tomado, o mal tinha vencido. Mas como Deus estava trabalhando em favor de Davi, e botou lá um ungido com uma palavra boa, aquela palavra salvou o rei de Israel e a casa de Davi. Só que depois que o mal foi vencido, o mal foi destruído. A Bíblia diz que o mal por si se destrói. Ai daqueles que se levantam contra os que Deus levantou. Porque eles podem perseguir, podem arquitetar, podem zombar, podem humilhar, mas no tempo certo eles vão comer do próprio veneno, vão cair na própria cova. Quando Aitofel viu que o conselho dele foi rejeitado pelo rei, ele ficou endemoniado. E sabe o que ele fez? Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, e para a sua cidade pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Ele viu que estava perdida a causa, que Deus ainda era com Davi. O inimigo não queria perder a viagem, levou o seu cavalo, que ele andava montado.
porque perdeu a causa. Então eu aprendo e tenho boa consciência, é bom que você entenda, que é melhor você andar no caminho certo que no caminho errado, porque o caminho errado vai dar errado, uma hora vai dar errado, mas o caminho bom é o caminho do Senhor. Então o conselho de Aitofel era para acabar com tudo. E não é isso que nós passamos todos os dias, meu irmão. Há um bombardeio de palavras. Tem profeta de Deus pregando e tem profetas do inimigo, como se fosse Aitofel ensinando à torta e à direita. E há um combate como se fosse uma queda de braço entre o mal e o bem. É claro que o bem vai vencer, o mal nunca vence o bem. Mas o mal consegue levar muitas pessoas que poderiam ser salvas. Quantas estavam seguindo Absalão por causa das profecias e profetadas de Aitofel? E Deus estava só marcando o tempo, dizendo assim: daqui a pouco eu lhe pego. E aí quando ele armou esse plano para destruir, ele arquitetou o projeto para acabar com Davi, mexer com Davi, porque ele sabia que naquela hora ele poderia destruir. Ele tinha a faca e o queijo. Às vezes alguém projeta algo contra a igreja, e diz: agora eu vou destruir a igreja. E Deus diz: cuidado com o que você faz, cuidado com o que você vai fazer, porque a igreja é uma igreja guerreira, já travou muitas batalhas, sabe o que é guerrear. E ele não está descansando, ele está em guarda, está em pé, está cansado, mas está em pé. Com pouca força, mas está de pé. E se você for para cima, ele vai se levantar como um urso que foi afrontado, vendo seus filhotes sendo carregados. Fica uma fera indomável. Não vá não, que vocês vão perder. E depois vocês vão ser novidade nas cidades e vão dizer: Davi está vencendo e Absalão está perdendo. Então vamos juntar mais exército, mais força para botar em cima dele com tudo. Mas é assim. Às vezes a pessoa não entende o que passamos na igreja servindo a Deus. Todos que desejam ir morar no céu, irmão, foram chamados para travar batalha, renunciarem, viveram a vida pela fé. E isso exige muita dedicação, porque distração tem muita, e elas vêm muito através de Aitofel, ou seja, de amizades mundanas. Você passa o tempo conversando com pessoas mundanas e ela só fala bobagem e as bobagens lhe atraem. Passe perto do homem de Deus alguns minutos para você ver. A conversa é pouca, mas quando conversa, vamos cantar tal hino amanhã. Amanhã vamos ter um culto na casa de São Francisco. Vamos. Fulano, vamos fazer uma oração hoje. Vamos ficar vigiando hoje para amanhã a gente estar na bênção, porque amanhã vai ser dia de glória na casa do irmão lá. Conversa de crente. Mas fica perto de pessoa carnal, aí ela fica ali na praça, conversando, aí os carnudos ficam assim: fulano, eu acho que se a gente fosse, pelo menos, jogar só um baraizinho ali, sem dinheiro, nada a ver não, dá para jogar um baraizinho, não é apostando só para divertir, aparentemente não tem nada a ver, né? Mas só que um abismo chamou outro abismo. Hoje é sem dinheiro, amanhã é com caroço de feijão, amanhã depois um caroço, depois bota uma moedazinha e vai aumentando. O inimigo não tem pressa para lhe viciar e levar você para o caminho, porque da brincadeira você fica ganhando. Só ganhando. E rapaz, se fosse no dinheiro, tá com o bolso cheinho. Aí de repente, vou jogar só uma no dinheiro. Aí só uma no dinheiro ganha. Aí vai de novo, de repente começa a perder e perde até as cuecas, como diz por aí. Eita glória, porque aí já para mesmo com o tempo, tá bom. Louvado seja Deus. Então,
O inimigo, ele é astuto. Então, com quem você passa mais o tempo, a sua vida vai se transparecendo. Se você passa mais tempo na igreja e conversando com homens de Deus, a sua vida flui mais na parte espiritual. Mas se você passa mais com pessoas mundanas, os assuntos são bárbaros, que eu nem ouso falar o que eles falam, mas aquilo nos atinge e nos envolve. Por isso tem um ditado que diz assim: é melhor você estar só do que mal acompanhado. O crente não fica só, ele está sempre com Jesus. Ele está ali ligado, ele não é uma Maria, vai com as outras. Porque ele sabe que o céu existe, que o céu é de verdade. Ele sabe que existe um reino ao qual ele foi chamado para... Ele foi chamado para fazer parte do exército celestial. E ele foi recrutado para isso. Ele não pode sair. Não se pode servir a Deus e ao inimigo. Então Aitofel, quando ele viu que não tinha mais poder, ele se autodestruiu. Se você parar de dar lugar ao inimigo, quando o inimigo vê que não tem mais brecha, ele se destrói, desaparece, erra até o caminho de casa. Por quê? Porque ele vem para perto de você e encontra a porta fechada. Ele arrudeia de um lado e do outro, e a porta está fechada, ele não aguenta, e ele se autodestrói. Eu vi um pregador dizendo esse dia, falando, e ele disse assim, que quando você chama um palavrão na sua casa, um palavrão, vem um demônio para a sua casa e por causa desse palavrão ele passa 7 dias lá. E até aqueles 7 dias terminar, ele fica atentando para você falar mais, para dar mais legalidade, para ele ficar lá mais tempo lá. É claro que eu não tenho base bíblica para isso, mas ele teve essa revelação. Digamos que ele acertou nisso, eu não sei. Mas eu sei que palavrão não traz coisa boa, não. Mas faz sim um pouco de sentido. Por isso que gostei. Quando você levar uma topada, dê glória a Deus. Não chama um palavrão, não. Está pregando um prego, mete o martelo no dedão, dá outro glória. Não chama palavrão, não adianta, não vai parar a dor. Então é melhor dar glória a Deus na dor, amém? Porque Jesus na dor a pregada, ele adorou a Deus e disse suas últimas palavras: nas tuas mãos eu coloco o meu espírito, todo dolorido. Mas ele não chamou palavrão. Então não tem para que chamar palavrão. Você pode até dizer ai, ui, porque o cara está acostumado com isso, mas dê glória a Deus. Estão querendo calar a boca do pastor. Está repreendido, hein? Eita Jesus. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Onde é o meu lugar? É na casa do Senhor. Amém? É na casa do Senhor, irmãos. Servindo. O meu lugar é eu reconhecer o meu caminho, o meu direito. Onde eu estiver, alguém dizer: ali está um homem de Deus, ali uma mulher de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Isso é conquistado pelo dia a dia. Você está aqui, irmão, às vezes eu estou nos cantos, eu baixo a cabeça assim, aí eu olho assim de rabo e procurar, e o povo todo olhando para mim. O povo olha para você de rabo de olho, de todo jeito, lhe cubando suas atitudes. Aí eles falam depois, por trás também: ali é o homem de Deus. Ou, aquilo é um sem vergonha. Olha, ele estava olhando um pedacinho só olhando para ele lá. Não podia passar uma mulher que ele dizia uma: aquilo é crente. Eles dizem. É o inimigo, irmãos. Ficam de longe aí, sai defamando. Não ganha nada, mais sai defamando o homem de Deus. Todo mundo aqui é falho, mas nós precisamos
manter um padrão diante da sociedade, por amor das almas que serão alcançadas pelo meu testemunho. Aí eu estou aqui, eu acho que ninguém está vendo, ninguém me conhece, mas a pessoa está vendo, e não tem que ela botar os bolsa daqui, esse aí é crente? E eu vi ele lá, estava assim, assim, assim. Acaba com aquela pessoa está cada vez mais se vacinando contra o evangelho, porque a gente contribui. Então o crente tem que ter postura. Eu não ando muito por aí, mas eu procuro vigiar quando eu ando. Mas por quê? Eu não tendo o que fazer, eu estou em casa, irmão. Mas a minha digníssima mulher passa o dia em casa, e é uma bênção, amém? É melhor em casa do que no meio da rua, não é não? Então, quando o inimigo vê que está perdendo espaço na sua casa, na sua vida, ele vai sumir. Ele vai errar até o endereço, porque ele não vai mais encontrar. Ele vai criar situações que lhe forçava a abrir portas para ele entrar. Mas como ele não vai mais ouvir uma palavra de baixo calão, vai ouvir um glória a Deus. Então ele vai se retirando, porque ele não vai aguentar ver você lutar para se santificar, para ser um homem melhor, uma mulher melhor. Ele não vai aguentar. Então ele vem, mas é a gente que abre a porta. Não abre a porta, porque se você não abrir, ele não entra. Amém? E não deixa ele arrombar a porta, porque ele também arromba, ele é arrombador. Mas ele arromba quando você dá lugar. Você não abre a porta, mas dá lugar, ele vem e bota a porta abaixo. Só tem um que bate na porta e vai embora se não abrir, é Jesus. Somente. Então, se a luta está grande, as dificuldades, fica firme com o Senhor, porque aqueles que lhe oprimem, o fim deles serão esses. Eles cairão numa profunda tristeza, num desamparo, porque o inimigo usa, mas não ampara. Deus usa e nos ampara. Diga a glória a Deus. Deus nos usa na batalha, mas Ele nos conforta, nos consola. Eu duvido você vir na igreja e Deus não dá uma palavra para você de direção. Deus não dizer para você que é contigo. Deus não falar para você que tudo está no controle dEle e que tudo vai se resolver. Já o inimigo que usava Aitofel, quando ele viu que estava perdido, o que se aprofundou dele foi trevas. Ele não viu saída e não teve mais razão para estar ali, porque a razão era servir às trevas. Então ele pôs um fim na sua vida e foi conhecer ao vivo aquele que ele servia, achando que era alguma coisa. Irmãos, no mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro é errado. E na escolha de um deles eu acho bom tomar cuidado. Se você não escolher um deles para ser o seu, se quiser seguir o meu, o exemplo é o livro sagrado, a santa palavra de Deus. Porque eu tentei andar nos dois caminhos. No caminho errado não gostei muito, que eu ia me arrebentando. O caminho certo da religião, eu até bebia, andava em bares, e de vez em quando eu tentava rezar o Pai Nosso. E quando a noite que eu rezava o Pai Nosso, eu não dormia, um tanto pesadelo e demônio me perseguindo. Aí eu parei de rezar. Tentei andar no caminho aparente bom, que aparentemente é um caminho bom da religião, mas Deus não está na religião. Então nem se viu o caminho bom e nem se viu o caminho ruim para mim. Aí eu conheci Jesus, e esse é o exemplo. Se um daqueles dois não servir para você, então siga a Bíblia Sagrada, que é o verdadeiro caminho, é a palavra de Deus. Amém? Então, meu irmão, não brinque. Eu estou aqui porque eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. Eu estou aqui porque eu acredito que
Deus nos dá uma palavra de vida. Possa que alguém não goste, não entenda, mas a palavra que eu trago para você é verdadeira. Eu acredito. E eu sei, meu irmão, que se você acreditar, por mais que você esteja vivendo uma vida mais ou menos boa, vai ser melhor ainda, porque Deus é quem nos guarda, é quem nos protege e nos anima todo dia. E por isso, estamos aqui, estamos ali, em muitos lugares que Deus permite, porque eu acredito no Evangelho, na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Encerrar o nosso culto para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus.